Otílio Rodrigues, a inteligência artificial parece ser um tema que tem causado muita repercussão em alguns meios sociais. O que é essa inteligência artificial que tanto se está falando nas mídias atuais, Otílio? Bom, Erivan, esse tema entrou na agenda no final do ano passado, quando uma empresa lançou um aplicativo, um software chamado ChatGPT, que gerou uma série de debates no mundo inteiro. Esses dias eu estava lendo um artigo no New York Times que o Yuval Noah Harari, junto com outro grupo de pesquisadores, faziam algumas alertas para os perigos da inteligência artificial. E esse artigo suscitou uma série de debates, de discussões, porque ele já foi uma resposta a um outro artigo que foi publicado pelo Bill Gates, enaltecendo, muito efusivo em relação à inteligência artificial. E aí gerou toda essa celeuma, toda essa conversa. Meu caro, a inteligência artificial já está na nossa vida cotidiana. Você encontra a inteligência artificial, por exemplo, no aplicativo de GPS tipo Waze, que calcula ali a tua rota. Hoje ninguém mais fica perdido em nenhum lugar desconhecido, porque os algoritmos te levam ao destino. A inteligência artificial nada mais é do que uma série de correlações estatísticas a partir de um banco de dados gigantesco e que foi possibilitado através dos modernos recursos da informática, o chamado Big Data. São bancos de dados gigantescos e a partir também do poder de processamento dos chips, tornou esse processamento da informação numa velocidade estonteante, inimaginável, que permitiu uma análise de dados assim, veloz, rápida, instantânea, que permite extrair informações a partir das informações que estão constantes no banco de dados. Para ilustrar, seguramente hoje todos nós utilizamos o mecanismo do Google. E o Google nada mais é do que o quê? A inteligência artificial em movimento. A inteligência artificial seria uma máquina que assume algumas funções próximas do ser humano, de pensar, de analisar, de extrair informações. Então, quando você faz uma pesquisa no Google, a inteligência artificial está no Google, na Amazon, que é hoje a maior distribuidora de livros e de produtos do mundo. Você faz pedidos de alguns livros, ela, a partir da análise do teu histórico, ela passa a identificar padrões e, a partir desse padrão, consegue chegar a um perfil seu. E aí a Amazon, a partir do teu histórico de compras de livros, te encaminham sugestões de livros que estão alinhados com o teu gosto. Então, você vê no Google, você vê na Amazon, você vê no Spotify, esses programas de streaming que tem tipo Deezer, tipo Apple Music, tipo Spotify, que a gente usa no dia a dia. O Spotify tem um banco de dados com praticamente tudo que foi produzido de música até hoje. E à medida que você vai utilizando, criando as suas playlists, suas listas de... Ele identifica o teu padrão e ele dá sugestões de músicas e playlists e discos. Um outro exemplo que a inteligência artificial está no nosso dia a dia é o próprio YouTube. Você vê que no YouTube a página inicial é diferente de pessoa para pessoa. Ele sugere os vídeos de acordo com o teu histórico, com as tuas preferências. É a inteligência artificial em funcionamento, em operação. Como diz o Yuval Noah Harari, que é um grande pensador, historiador, a gente caminha para que no futuro a inteligência artificial conheça muito mais a gente do que a gente mesmo. Esses softwares, essas ferramentas, permitem, a partir da análise desse banco de dados do histórico, estabelecer correlações, fazer mineração e identifica um perfil e, a partir dali, você pode gerar outras possibilidades. Eu tenho a sensação, Erivan, que nós estamos neste momento aqui muito similar ao início da década de 90. Você lembra quando começou a internet? Uma coisa ali embrionária, ainda com muitas limitações, e naquela época a gente não tinha ideia do que a internet, a web, iria transformar a vida nossa cotidiana. Eu tenho a sensação de que nós estamos vivendo um outro momento como aquele, 2023, a gente não concebe mais a vida sem a internet.
foi uma mudança disruptiva, né, que transformou completamente a vida da gente. E me parece, pelos indícios, a inteligência artificial tem um poder de transformar completamente a vida da sociedade, da civilização nos próximos anos. É um bom debate. Outro dia, no YouTube, a gente colocar algumas músicas, e aí de repente quando voltava já tinha lá uma ruma de propostas. Isso que faz um algoritmo. Essa palavra também é uma palavra meio feia, não sei se todo mundo lembra das aulas lá de matemática no início, a gente aprendeu isso aí em álgebra, né? O que é um algoritmo? Um algoritmo é uma regra que uma vez que você segue aquela regra, você chega a um determinado resultado, né? Seja esperado, embora não conhecido, mas esperado. Por exemplo, 2 mais 2, 2 mais 3 é 5. Isso é uma regra algorítmica. Então, o que faz a inteligência artificial? Com o poder da computação, da famosa lei de Moore, que é o fundador da Intel, que é uma fabricante mundial de chips, em 1965, ele disse que o poder de computação dobraria a cada 2 anos, porque a capacidade de reduzir o tamanho do microchip e de colocar mais chips num transistor duplicava a cada 2 anos. E isso que permitiu, por exemplo, agora você automatizar essas tarefas. Quando você entra no YouTube, você pega lá uma música de um determinado cantor, se você fizer isso 1, 2, 3 vezes, é como se a inteligência artificial, ela aprende, ela identifica aquele padrão e aí ela sugere a partir disso. A palavra algoritmo é isso. Então os algoritmos hoje, com o poder da computação e com o arquivo em nuvens, in the clouds, que é o poder de armazenagem dos dados nas nuvens, que é a grande questão que se coloca hoje aí, tem governos discutindo se regula, se barra essa questão da inteligência artificial, porque tem uma série de repercussões na vida, né? A história mostra que não tem como barrar. Na primeira revolução industrial, em 1750, quando as máquinas, né, tomaram os empregos dos agricultores que trabalhavam lá na agricultura, lá na Inglaterra, os agricultores se revoltaram e quebravam as máquinas, porque eles achavam que quebrando as máquinas era uma maneira deles proteger o emprego deles. Todos nós estudamos isso em história e a gente viu que aqueles trabalhadores saíram da agricultura e tiveram que ir para as cidades. Mas aí nas cidades surgiram novos empregos e assim caminha a humanidade. Depois vieram outras revoluções tecnológicas, industriais, e o que você observa é que vai acabando o emprego e algumas profissões vão desaparecendo e vão surgindo outras. O grande debate que foi colocado pelo Yuval Noah Harari é que no futuro tende a acabar um monte de empregos, porque a tecnologia vai automatizar uma série de trabalhos repetitivos, trabalhos mecânicos. E aí, como fica? Como vai ficar essas pessoas que ele chama de usefulness, sem utilidades? A grande questão que se coloca, a discussão ética, a discussão filosófica de como encarar isso daí, é porque a inteligência artificial, como tudo na vida, é uma ferramenta. E uma ferramenta como uma faca, você pode usar para o bem, para descascar um abacaxi, e você pode usar para o mal, que pode ser a destruição, matar uma pessoa, assassinar uma pessoa. É a faca que é ruim? Não, não é a faca que é ruim. É a pessoa que utiliza a faca que é o problema, né? Eu vejo assim que a inteligência artificial não tem como barrar. Então, o que a gente tem que discutir, entender, compreender, analisar as repercussões, os impactos. Tem coisas boas, muito boas, que a inteligência artificial traz. E tem coisas também muito ruins. O uso que se vai fazer da inteligência artificial é o que vai fazer a grande diferença. Que o grande medo é que a inteligência artificial venha a destruir a própria humanidade, porque os computadores, como naqueles filmes de ficção científica que a gente assistia lá no tempo da nossa infância, do Isaac Asimov, que os computadores iam assumir o controle da vida, do universo, e ia destruir os seres humanos. Existe uma corrente que defende essa ideia, né, que aí tem que barrar a inteligência artificial, porque a inteligência artificial pode vir a destruir o próprio homem. É um equívoco. Eu estava vendo, talvez um dos maiores pesquisadores brasileiros
brasileiros, que é o Miguel Nicodelli, que é um grande cientista da USP, inclusive ele é uma referência mundial, e ele diz, olha, nada disso, não tem que ter medo, a inteligência artificial jamais vai substituir o cérebro humano, porque a inteligência artificial, ela só consegue analisar o passado, não consegue criar o futuro. Aí hoje, você pode até abrir uma conta aí no ChatGPT ou no Bard da Microsoft, né, que também está disponível gratuitamente, pode fazer pesquisas com a inteligência artificial. Hoje os professores nos Estados Unidos estão voltando às provas oral, como tinha no nosso tempo lá de adolescência, né, porque por escrito as pessoas podem usar a tecnologia. Mas o Miguel Nicodelis, ele diz o seguinte, ó, a inteligência artificial, ela é algorítmica, ela só consegue analisar o que passou, ela jamais vai criar, pensar o impensável, ela é só um plágio. Quando você faz uma pesquisa no ChatGPT, né? O que ela está fazendo? Você pede para ela produzir uma determinada matéria, uma determinada reportagem. Os jornalistas hoje também estão debatendo muito isso. O New York Times, de vez em quando, sai matéria sobre isso, porque os jornalistas não estão precisando mais desenvolver o trabalho próprio de pensar, de escrever, de elaborar. E simplesmente pede para a inteligência artificial escrever a matéria. Tudo isso daí, segundo o Miguel Nicodelis, é meramente um plágio. É só um mix, uma mistura. O que a inteligência artificial faz nesses casos é simplesmente analisar os dados que estão lá no seu banco de dados e faz uma correlação, faz lá uma mistura, um mix. Mas a inteligência artificial, ela não cria, ela não inova. Jamais a inteligência artificial vai saber o que é a beleza, o que é a intuição, o que é a criatividade, que isso são características do cérebro humano, do ser humano, e isso não será jamais superado. Esse é um bom debate que os cientistas, grandes mentes, estão debatendo nesse momento. Tem gente que acha que um dia será possível também criar um algoritmo da beleza, da intuição. Eu fico assistindo tudo isso daí, entusiasmado, admirado. Como é bom a gente ser contemporâneo de todas essas mudanças. A nossa geração foi muito privilegiada, porque a gente viveu essa transição do mundo digital, lá na nossa infância, no interior, com arado, com enxada, com coisas mais primitivas. E aí a gente viu depois vir tudo isso, computador, internet, agora inteligência artificial. A gente saber utilizar tudo isso para o bem, meu caro. Tudo isso é fascinante, eu acho maravilhoso.